Estamos de volta com o nosso Ver Mais. Nós vamos falar agora sobre um assunto que interessa a todo mundo. Vencer na vida, evoluir, ser independente e feliz. Não é fácil para ninguém. E para algumas pessoas existem ainda barreiras extras. São as pessoas com deficiência. Hoje à noite aqui em Chapecó vai acontecer uma palestra gratuita para falar sobre empoderamento. O palestrante Alex Duarte é o nosso convidado, já está aqui comigo. Alex, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Seja Fabiana. bem-vindo a Chapecó. De onde você é? Eu sou de São Luís Gonzaga, hoje moro em Porto Alegre, mas a gente roda o Brasil para mostrar de que forma o empoderamento é possível para as pessoas com deficiência. Você fala do empoderamento no geral ou tem mais o foco nas pessoas com deficiência? Com síndrome de Down. A gente trabalha há 11 anos hoje com o projeto Cromossomo 21 para mostrar que eles podem ser independentes sim. E às vezes a gente descobrir quem que são as barreiras das pessoas com deficiência, né? E muitas vezes somos nós. A gente não se coloca no lugar também, Exatamente, né? Que é o que se colocar falta no muito, lugar. né? Muitas pessoas com síndrome de Down hoje, Fabiana, estão estacionadas na infância por conta de uma série de imposições que às vezes acontece por conta dos pais, às vezes por conta de nós, a sociedade, e de que forma a gente pode mudar esse cenário, quando eu me torno aliado de uma pessoa com deficiência e não obstáculo. Antes da gente seguir nesse assunto, que já está muito bom, fala um pouquinho da tua experiência, né? Como é que você se tornou palestrante, como é que você se tornou palestrante de empoderamento de pessoas com deficiência? Vamos lá, há 11 anos atrás, uma pessoa com síndrome de Down me fez uma pergunta que mudou completamente minha vida. Eu era redator de jornal, trabalhava no jornal impresso, ela me perguntou numa entrevista que ela tinha passado no vestibular para nutrição e eu fui entrevistá-la. E eu cheguei nessa entrevista, Fabiana, com preconceito. Aquele preconceito que a gente não conhece e acaba antecipando algo sobre essa pessoa. E a pergunta que ela me fez foi: Alex, você tem um melhor amigo? Eu respondi: tenho. Por quê? Porque eu não tenho. Lá de vez em quando alguém me convida para tomar um sorvete por obrigação. Mas amigos de verdade, para que eu possa trocar minhas confidências, ter uma vida como você tem, eu não tenho. Será que você, Alex, pode ser o meu melhor amigo? Através dessa provocação, eu comecei a conviver com a Adriele e naquele momento da minha vida eu descobri que eu queria fazer um filme sobre isso. Eu tinha feito uma recente pesquisa e fiz um documentário na Missão de Paz do Haiti e logo depois eu percebi que eu queria muito entrar nessa área social. E aí eu fui fazer o filme sobre a história da Adriele, transformei numa ficção, né? E que originou o Cromossomo 21, que hoje é um projeto que é reconhecido pela ONU, circula o Brasil todo. E a gente percebeu, Fabiana, de que forma as pessoas com síndrome de Down eram desempoderadas pelo ambiente e pela sociedade, que às vezes segrega, separa, que não acredita e não aposta. Hoje você vai conversar, então, com todo mundo que quer aprender sobre isso, é Exato, isso? é uma palestra para todas as pessoas, porque se a gente for pensar, se eu perguntar para quem está nos assistindo o que significa deficiência, ou qual é o contrário da palavra deficiência, muitos pensam que deficiência, o contrário de palavra deficiência é ineficiência. Eficiência. E a diferença entre eficiência, o contrário de eficiência, é ineficiência. A deficiência é uma condição humana da nossa espécie, Homo sapiens, que a gente nasce ou adquire ao longo do tempo. Então, nós precisamos... Acho que todos nós temos as nossas exatamente, deficiências, né? as nossas limitações. E de que forma nós podemos empoderar aquele que faz parte da nossa vida e como a gente pode mudar esse discurso limitador que a gente tem das pessoas que nasceram com alguma deficiência. Vamos lá, para os pais, né, que têm crianças ainda muito pequenas e que podem aprender muito, né? Dá umas orientações aí para a gente adiantar um pouquinho do que vai ser a palestra. Vamos lá. A proteção, ela é uma coisa que é inerente do ser humano. Toda mãe ou pai que tem um filho, ele protege porque faz parte do instinto. Agora, quando você tem alguém com uma deficiência, com diagnóstico, você acaba, às vezes, super protegendo. A superproteção ela é danosa quando eu invado o espaço do meu filho e não deixo que ele tenha autonomia o suficiente para tomar as decisões. O que é tomar decisões? Escolher para onde eu quero ir. O que eu quero fazer. Então, quando a gente acaba criando essa redoma e não deixa que essa pessoa se desenvolva, eu sou um obstáculo da pessoa com deficiência. Então, para quem é pai, para quem é mãe, hoje é uma grande oportunidade para a gente repensar essas atitudes e essas barreiras que a gente coloca, às vezes, na vida de alguém com deficiência, ou às vezes do nosso próprio filho. Como é que, nessa tua 11 anos que você falou, 11 né? anos. 11 anos aí, os bons exemplos, assim, o que você pode citar pra gente depois, né, da tua história toda, assim, o que você viu de pessoas que conseguiram ser empoderadas? Perfeito, Fabiana. Nós temos hoje pessoas com síndrome de Down que estão se defendendo. Muitas falam hoje: Alex, eu não quero mais ser chamada de especial. Por que sou chamado de especial se todos somos especiais? Alex, por que nós somos segregados em espaços? Alex, de que forma hoje eu posso ser ouvido? Eu quero ser protagonista da minha vida. Então, esses bons exemplos nos mostram que hoje eles
que têm síndrome de Down, que têm algum comprometimento intelectual, estão querendo ser respeitados. Então, se eles estão pedindo, nós precisamos ouvir e nos tornarmos aliados e não obstáculos. Você passa ainda por situações de não aceitação da própria família? Bastante. Que tem que começar com isso, né? Acredito muito, Fabiana, que a família é o maior obstáculo da pessoa com deficiência. Porque inconscientemente ela protege, super protege, às vezes por não acreditar. No momento em que eu protejo um filho, super protejo, não deixo ele fazer algo, qual é a informação que eu estou mandando para esse cérebro? De que ele não é capaz de se proteger. E operando nisso, ele vai acreditar que ele não é capaz de se desenvolver e ter autonomia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está entrando nesse caminho da superproteção, né? E a sociedade precisa o quê, Fabiana? Precisa incluir, de fato. Quando eu me interesso, eu estou empenhado em empoderar uma pessoa com deficiência, a minha vida também muda, né? Assim como a minha vida mudou há 11 anos atrás, quando a Adriele me fez uma pergunta, Alex, será que você pode ser meu melhor amigo? Mas não aquele amigo fake news, né? Que ultrapassa a escola, o portão da escola. Quando ele não fica só naquele discurso social, né? Como é importante a gente se fazer essa pergunta. E nós não precisamos, Fabiana, ter alguém na família com deficiência, nós não precisamos nos tornar uma pessoa com deficiência, porque qualquer um que está nos assistindo aqui pode um dia se tornar alguém com deficiência. Sim. Então a gente tem que mudar essa nossa visão e nos tornarmos aliados às pessoas com deficiência, porque o mundo é para todos. Tem um dos tópicos aqui que eu notei da palestra de hoje, que é vencer julgamentos e preconceitos. Não é fácil para ninguém, né? Para ninguém. E qual que é a sua dica? Exato. Com o tempo a gente vai criando crenças dentro da nossa cabeça, né? Conforme a gente vai passando a nossa vida, a gente vai criando crenças limitantes do que eu acredito. Crenças são pensamentos acreditados. E as pessoas com deficiência escutam muitas vezes que elas não podem, que elas não são capazes. Já estão em desvantagem porque já tem um rótulo. Se eu carrego um rótulo que eu não sou capaz, o que isso quer dizer para mim? Então, eu preciso primeiramente vencer esses rótulos. Então, com o tempo, a gente vai criando, às vezes a gente vai criando e vira container, né? Se enrijece com essas imposições que a sociedade coloca. E como é importante a gente repensar isso. Né? Acho que é muito bacana. Tá certo, faça o convite então, hoje Vamos à lá. noite. Então tá, a gente quer convidar todo mundo hoje para estar às 19 horas na Escola Bom Pastor para a palestra Como Empoderar Pessoas com Deficiência. Eu tenho certeza que quem estiver lá conosco vai ter uma grande oportunidade de repensar muitas atitudes e às vezes que a gente se torna um obstáculo e não um aliado. Alex Duarte, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua história, né, e trazer para Chapecó um pouco desse teu conhecimento também. Então, às 7 da noite, no Bom Pastor, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Muito obrigada. Muito obrigado. Quando voltar a Chapecó, nos avise para a gente bater mais papo por aqui. É bom dizer também, Fabiana, que vocês aqui da RIC, quando nos chamaram para cá, desde a recepção, é um ambiente muito acolhedor, que empodera as pessoas e isso faz diferença. A gente vai falar sobre isso também, da experiência da Expedição 21, que é um documentário recente que eu fiz e foi homenageado no Festival de Cinema de Gramado, onde a gente levou 18 jovens com síndrome de Down para dentro de uma casa, longe dos pais, sem esse reduto superprotetor, e simulamos uma sociedade completamente inclusiva. Desse resultado, um dos jovens está morando sozinho agora. Olha só, depois na nossa rede social, lá no @vermaisoestSC, a gente coloca a dica, então, no Maravilha. documentário. Obrigada por ter vindo, Até viu? a próxima.